todo pregador que tem no seu coração o desejo de ser canal de bênção e pregar a palavra de Deus e falar aquilo que Deus quer falar, ele faz essa pergunta: o que o Senhor quer falar? O que eu vou falar para o teu povo? Nós podemos arrancar da palavra de Deus palavras maravilhosas, podemos arrancar da palavra de Deus palavras lindas, podemos arrancar da palavra de Deus palavras poderosas. Porém, a maior questão não é se a mensagem vai ser boa, a maior questão é se a mensagem vai ser o que Deus quer que seja. Então, o meu raciocínio e o meu coração tendenciaram para Josué no capítulo 6. E é onde eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias. E é aí que nós vamos meditar na palavra de Deus. É aqui que eu quero meditar nessa noite. Josué no capítulo 6. É o momento, é o ápice da promessa de Deus para o povo de Israel que estava no Egito. O Senhor havia feito promessas para esse povo que iria libertá-los do Egito. Deus os arranca do Egito. E por uma série de razões, de erros do povo de Israel, o povo de Israel faz em 40 anos uma viagem que deveria ser em alguns dias. Mas agora eles estão chegando na terra prometida. Seus olhos estão vendo a terra. Eles estão vendo aonde o Senhor o quis levar. Atravessam o Jordão. Estão ali na frente da cidade e do local onde Deus prometeu que eles iriam herdar aquela terra. Capítulo 6. O povo de Israel está diante da cidade de Jericó. Cidade murada, cidade forte, portões, muros altos, não só um, mas dois. Talvez você pergunte, porque talvez você nunca tenha entendido como que Raabe podia morar em cima do muro. Tinha um muro interno e tinha um muro externo. Raabe morava entre os dois muros, ou seja, morava em cima dos muros, mas no espaço que tinha entre os dois muros. E agora, o Senhor traz o povo de Israel para a primeira luta, a primeira batalha, a primeira conquista, e é isso que o capítulo 6 fala. Você com a sua Bíblia aberta, um pouco antes do capítulo 6, eu gostaria de meditar com vocês e incluir nessa mensagem um trecho do capítulo 5. No capítulo 5 do livro de Josué, no versículo 10 em diante, a palavra de Deus dá um pouco de contexto para que o povo de Israel iria enfrentar. No capítulo 5, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. No versículo 10 do capítulo 5, nós vemos o povo de Israel celebrando a Páscoa. E o que era a Páscoa? A Páscoa era uma festa que o povo de Israel tinha, ordenados por Deus, para celebrar a saída do Egito, para celebrar a sua libertação do Egito, para celebrar o Senhor, Deus, Jeová, que os arrancou da escravidão e os pôs em liberdade. Então aqui, o povo de Israel está celebrando a libertação do Egito, e não tão somente a libertação do Egito, mas celebrando a conquista da liberdade. Não é por coincidência que eles comemoram a Páscoa um dia antes de começarem a sua campanha de conquista de Jericó. O Senhor os havia libertado do Egito, e eles estavam celebrando isso, e celebrando a conquista da sua liberdade. Essa Páscoa
Todavia, eles estavam celebrando sem entender a conquista da primeira porção da terra prometida. Eles estavam comemoravam a passagem do Egito para a liberdade. Agora, eles estão sem saber, comemorando a passagem do deserto para a cidade prometida, porção da terra prometida. No versículo 11 que nós lemos, a palavra de Deus diz que eles comeram dos frutos da terra. Não era o maná. Eles comeram dos frutos da terra, colheram, comeram. E no versículo 12, a palavra de Deus diz que o maná cessou. Se você alguma vez se perguntou, como eu já me perguntei, quando que o maná parou de cair? Que dia que o maná parou de cair? Está aqui a resposta. Josué capítulo 5, versículo 12, o maná cessou. E o fato do maná cessar é interessante, porque é Deus dizendo, vocês não precisam mais dele. Eu estou levando vocês para uma terra, onde vocês vão poder plantar e colher. Deus não mima filhos. O Senhor dá maná enquanto o maná é necessário. Mas quando o Senhor vê que eles podem plantar e colher, o Senhor diz, então vocês não precisam mais do maná. Então eu vou parar o maná, porque agora vocês podem plantar e vocês podem colher. Conquistas que nós temos, começam na nossa vida uma nova época. Conquistas que nós alcançamos declaram na minha e na tua vida uma nova época. E essa nova época que a conquista que conquistamos trouxe para a nossa vida, vai fazer iniciar um tempo, mas vai fazer encerrar outro. Dificilmente Deus acumula tempos. Dificilmente Deus acumula momentos. Deus fecha portas para abrir outras. Muitas vezes nós queremos manter portas abertas que Deus está insistindo em te convencer que é hora de fechar. Existem portas que Deus está dizendo, fecha essa porta, porque eu tenho outra melhor e maior. Tem gente insistindo em dirigir Brasília enferrujada, quando Deus está dizendo, pega essa Mercedes e vai viver a tua vida. Tem gente que está insistindo num fusquinha velho enferrujado, quando Deus está dizendo, pega essa BMW nova, com cheiro de nova, e sai dirigindo ela. Muitas vezes, com o medo da falta da provisão, nós nos mantemos apertados, sonhando pequeno, quando Deus diz, sonha mais alto, sonha mais longe. Você precisa sair desse local. Determinado momento, Deus chega para Abraão e diz, você tem noção do que eu vou fazer na tua vida? Isso eu parafraseando o que o Senhor falou. O Senhor não falou assim. Você tem noção do que eu vou fazer na tua vida? Você tem noção para onde eu estou te levando? Você tem noção do que eu e a dimensão do que eu vou fazer na tua vida? Não tem? Pois é, dentro dessa barraca aqui você não vai ter mesmo. Eu preciso te levar para fora. Glória a Deus. Quem fica dentro da barraca não consegue ter dimensão do que Deus vai fazer. O Senhor chama Abraão e fala, vem para fora. Quando Abraão sai para o lado de fora, ele diz, olha para os céus e conta as estrelas. Senhor, eu não posso, assim será a tua descendência. Mas dentro da tenda ele não tinha ideia e não conseguiria entender a dimensão do que Deus iria fazer. Se Deus não cessar o maná, você não entra em Jericó. Se Deus não cessar o maná, você não planta. Se Deus não cessar o maná, você não vai colher. Se Deus não cessar o maná, você não vai ter acesso à dimensão do que Deus vai fazer. Foi preciso cessar o maná, para que se entendesse a urgência de entrar em Jericó. Quem não tem o maná interrompido, corre o risco de dizer, vou ficar aqui mesmo. O maná está caindo.
Mas quando Deus cessa o maná, o povo diz: eu acho que a gente vai precisar brigar por Jericó. Deus provê no deserto, mas não vai prover na terra prometida. Na terra prometida você planta e colhe. No deserto Deus provê. Na terra prometida você pode plantar, você vai colher. É por isso que o deserto é tão importante para a gente. Você está se perguntando por que você tem que passar por deserto? Está aqui a explicação. O deserto é importante porque ele nos amadurece. E nos amadurece para quê? Para entrar na terra prometida. O deserto, ele limpa. O deserto, ele transforma. Deserto mata murmuradores. Deserto mata aquela parte da gente que quer reclamar. O deserto mata a parte da gente que quer murmurar. O deserto só deixa viver quem honra o Senhor. No deserto morreu todos os murmuradores, mas para a terra prometida foram os que adoravam a Deus em espírito e em verdade. Tem parte da gente que vai morrer no deserto, e o Senhor te leva através de deserto para te fazer morrer mesmo, para matar a parte que reclama, para matar a parte que dá trabalho, para matar a parte que murmura. Mas para Jericó vai quem glorifica. A tua parte que adora a Deus vai entrar em Jericó. A tua parte que reclama vai ficar no deserto. O deserto é importante. Ele nos amadurece. Certas provisões de Deus irão se encerrar quando a promessa chegar. Você está começando a ver talvez na sua vida escassez, portas fechadas, dificuldade. É provável que você esteja chegando em Jericó. É provável. Quando você puder plantar e colher, o maná vai cessar. Está cessando o maná, está chegando a hora onde você vai conseguir plantar e colher. O Senhor está preparando uma terra diferente para você. E a hora que você chegar nessa terra, o maná cessa. Muitas vezes nós vivemos de milagres, de provisões inexplicáveis. As provisões elas começam a diminuir, os milagres começam a diminuir, é bom sinal. É bom sinal, glorifica e exalta a Deus porque é bom sinal. No capítulo 5, no versículo 13 e 15, isso para a gente entrar aqui na questão de Jericó. No capítulo 5, no versículo 13 e 15, nós vemos algo lindo. O Senhor cessa o maná, mas o Senhor já demonstra qual é o próximo plano. Do versículo 13 ao 15, Josué estava ali se preparando. Josué estava tentando entender qual era o próximo passo, e a gente passa por momentos assim. Estamos no deserto, estamos de frente à terra prometida, mas a gente não sabe como que nós vamos conquistar essa terra. Maná cessou, mas se apresenta alguém para Josué. Quem se apresenta para ele? Versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, sem entender o que vai fazer. Talvez você esteja numa situação assim, talvez você esteja numa situação que você diz: o que é que eu vou fazer agora? Para onde que eu vou? Estou na frente da terra prometida, estou numa terra que emana leite e mel, estou no país mais próspero do mundo, eu estou no lugar certo, eu sei que eu estou perto, mas eu não sei o que eu faço, para onde é que eu vou, o que é que eu faço, o que é que eu vou decidir da minha vida. Era a fase que Josué estava. Estando Josué ao pé de Jericó, sim, a terra prometida, para onde ele tinha que ir, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava de em pé diante dele um homem. Que homem que era esse? Josué talvez nem sabia, mas trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dentre um dos nossos adversários? Josué não tinha tido ainda o discernimento se aquele homem era do seu exército, do exército dos seus adversários. Ele não sabia com quem ele estava falando. Porém, aquele homem respondeu a Josué: não sou nem do teu exército, não sou nem do exército deles. Eu sou príncipe do exército do Senhor.
e acabo de chegar. Opa, não estava junto. É porque tinha maná. Deus estava provendo as necessidades até agora. Deus estava provendo comida, Deus estava provendo bebida, Deus estava provendo uns ovinhos de codorna, que eu gosto demais. Deus estava provendo umas codorninhas. Eles tinham tanto maná, como tinham ovo de codorna, e ainda faziam um churrasco das codornizes. Coisa boa. Ovo de codorna é bom demais, eu gosto. Porém, acabou esse momento. Acabou esse momento. Deus cessa o maná. No dia seguinte, o varão de guerra se apresenta. Glórias a Deus. No dia seguinte, o chefe do exército do Senhor, o principal do exército do Senhor, se apresenta e diz: acabo de chegar. Fechei o maná, mas estou aqui para a próxima fase. Fechei o maná, mas você não fica sozinho. Fechei a provisão, mas estou chegando para a guerra. Fechei a provisão, mas estou indo contigo para a próxima fase. Você não fica sozinho um dia nessa terra. Se Deus fecha o maná, Deus abre outra porta. Deus está indo contigo para a próxima fase. Tem portas que vão ter que fechar, mas o varão de guerra se apresenta para a próxima fase da tua vida. Acabei de chegar. Minha comida estava contigo, minha provisão estava contigo, meu maná estava contigo, mas acabou. Fechei a torneira. Mas você não vai sozinho não, estou indo contigo para a próxima. Você está indo para uma próxima fase. Espere o maná fechar, espere a torneira fechar, mas o varão de guerra está se apresentando. Não, eu não sou, versículo 14, não sou inimigo seu, nem faço parte dos seus soldados. Eu sou o principal do exército do Senhor e eu acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Ele estava perdidinho. Ele não estava sabendo o que ele fazia, se ele vai, se ele fica, se ele volta, se ele fica. Se ele vai para outro estado, se ele fica aqui. Ele não sabia se o plano de Deus era na Flórida, se era lá na Georgia, se era lá em Massachusetts. Ele não sabia se o plano de Deus era aqui ou era lá. Ele estava perdido. Mas o varão de guerra se apresenta e diz: você não vai ficar sozinho não, eu vou junto contigo. Josué se prostra e o adora, ele não recusa a adoração. Todas as vezes que um anjo do Senhor foi adorado, ele diz: não faça isso, não me adore. Eu não posso ser adorado, não me adore. Mas esse aqui recebeu a adoração. Então nós estamos falando de teofania. O próprio Jesus se apresentou. O próprio Jesus se apresentou e disse: eu fechei o maná, mas eu estou indo contigo para Jericó. Aleluia! Deus está fechando torneira de alguém essa noite, mas Ele está dizendo: eu vou contigo para Jericó. Você não está sozinho. Aleluia! Aleluia! Ele recebe aquela adoração, porque Ele era digno de ser adorado. Ele é Deus, Ele é Jesus. Adora mesmo. Está no deserto, adora. Não está entendendo nada, adora. Está sem direção, adora. Porque o varão de guerra, o principal dos exércitos dos céus, está se apresentando hoje na tua história. Igreja não caminha sozinha não. A igreja não caminha sozinha. Deus manda maná, mas quando chega na hora, Ele corta o maná e se apresenta. Sozinho a gente não fica. No capítulo 6, a partir do versículo 1, a Bíblia começa a narrar agora o povo de Israel sem maná, mas com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sem maná, mas com o general de guerra. Sem maná, mas com o Senhor presente. Sem maná, mas Cristo na frente. Coisa boa é ter Jesus no exército. Coisa boa é ter Jesus com a gente.
Acaba o maná, mas a gente não se desespera. Deus fecha a porta, mas a gente está em paz. Por quê? Porque Ele está no barco. Ora, capítulo 6, versículo 1. Jericó estava rigorosamente cercada, fechada. Por quê? Raabe dá a resposta em outra parte do livro de Josué. Em Josué, no capítulo 2, versículo 9 ao 11. Os espias vão espiar a terra antes de tudo isso aqui acontecer, capítulo 2. E eles chegam na casa de Raabe. Raabe, muito inteligente. Ela vem aí, chega aí. Chegaram. Talvez ela trancou a porta. O povo da cidade está tranquilo, porque talvez é só mais um cliente, porque ela fazia esses tipos de serviços. Trocava o corpo dela por dinheiro. Ela era prostituta. Porém, não existe prostituta e não existe ser humano nessa terra que não mude quando ouve e dá ouvidos à história de Cristo. Ouvir, entra no ouvido, sai no outro. Mas dar ouvidos é diferente. Raabe fecha a porta, talvez o povo da cidade de Jericó diga, é só mais um cliente. Ela bota eles para dentro e fala assim, escuta aqui. Eu sei que vocês estão fugindo e eu sei que vocês estão, quem sabe até com medo, porque eles estavam espiando a terra de Jericó e foram descobertos. E ela diz, eu tenho ouvido o que o teu Deus tem feito por aí. Eu tenho ouvido o que Deus de Israel está fazendo. Eu ouvi que ele abriu o mar vermelho e vocês passaram por terra seca. Eu ouvi que ele matou os soldados de Faraó. Eu ouvi que ele derrotou o Egito por amor a vocês. E eu bem sei que Deus tem entregado essa terra de Jericó na mão de vocês. Eu sei o que teu Deus andou fazendo. Eu sei o que teu Deus andou fazendo contra outros povos, contra o rei fulano e o rei ciclano. Eu sei o que teu Deus anda fazendo. Então vocês vão fazer um acordo aqui comigo. Eu salvo a vida de vocês, vocês salvam a minha. Foi audaciosa, Raabe. Foi audaciosa. Essa é a prova que qualquer um que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Qualquer um que clamar pelo nome do Senhor vai ter a vida transformada. Raabe tinha feito tudo errado até agora. Uma atitude certa muda uma história completamente errada. Uma atitude certa apaga um mar de pecados. Raabe toma uma atitude certa. Coloca os 2 espias para dentro e diz, vocês vão conquistar essa terra, eu sei. Vocês vão tirar a gente daqui, eu sei. Vocês vão dominar Jericó, eu sei, porque o Deus de vocês é com vocês e é Deus poderoso. Eu só peço, não se esqueça de mim. Não se esqueça da minha família. E eles fizeram um acordo. Grave o que eu vou dizer agora. Grave. Ela lançou pela janela uma corda cor de sangue. Escarlate. Ela lançou pela janela uma corda. Aquela corda foi a salvação dos 2 espias. Por quê? Porque foi por elas que eles desceram. Raabe tinha que recolher aquela corda rapidamente, para que ninguém da cidade visse, mas ela sabia que tão poderoso é o Deus de Israel, que ela precisava de um sinal para o exército do Deus de Israel, ou a janela que tiver uma corda pendurada, cor de sangue. É onde vocês vão poupar a vida de quem mora ali. E o acordo foi não só dela, mas de todos que estivessem dentro da casa. A palavra disse que naquele dia onde eles invadiram Jericó, estava ali dentro Raabe, o pai, a mãe, os irmãos, a família toda. Toda casa que tem um sinal para Deus, toda casa que tem um sinal para os céus, quem está dentro dela é protegido. Talvez teu filho está longe dos caminhos do Senhor, talvez a tua filha está longe dos caminhos do Senhor, talvez teu marido está longe dos caminhos do Senhor, talvez a tua esposa está longe do caminho do Senhor, mas se tiver um sinal para Deus naquela janela, Deus vai tratar diferente.
Tem um sinal para Deus ali. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Capítulo 6, versículo 1. Ninguém saía, ninguém entrava. No versículo 2, a palavra de Deus diz: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó. Entreguei na tua mão, Josué. Mas espera aí, entreguei na mão dos israelenses? Não. Não é isso que a palavra de Deus diz. Deus não entregou na mão dos israelenses, Deus entregou na mão de Josué. Nós estamos vivendo uma época onde, e eu quero aqui me direcionar aos queridos pastores que estão presentes. Nós vivemos uma época onde a igreja ouve o pastor do YouTube que ele nem conhece, mas não ouve o pastor que anda com ele o ano inteiro. Uma época onde se ouve o pastor que nem sabe da vida dele, mas não ouve quem caminha com ele dia e noite. Quando o calo aperta, ele não tem o número de telefone daquele pastor do YouTube, mas ele tem o número de telefone do pastor da igreja dele, é para ele que ele liga. Nós estamos vivendo uma época onde não se respeita o pastor, se respeita o YouTuber, que você nem sabe que estudo tem, que conhecimento tem. Mas Deus não deixa de respeitar a hierarquia, Deus não deixa de respeitar os que Ele levanta. Deus não entregou Jericó nas mãos do povo de Israel, Deus entregou na mão de Josué. Respeite os seus líderes, porque eles pagam um preço para ser líder, que vocês não têm nem ideia. O Senhor entrega Jericó e diz para Josué: entreguei Jericó nas tuas mãos. Eu imagino que o povo de Jericó, o povo de Israel, ficou super empolgado a saber disso. Quando Josué volta e fala: Deus acabou de falar comigo, e ele disse que entregou nas nossas mãos, que daí o líder, ele também não é possessivo. Ele recebe, mas ele distribui. O líder que recebe e guarda para ele não é preparado para ser líder, ele não é líder, ele é um falso líder. O líder, ele recebe, ele distribui, é como um pai de família. Ele recebe o salário, mas o salário é para a família inteira, ele não guarda só para ele. O líder de verdade, o que ele recebe de Deus, ele reparte. Josué chega para o povo e fala: Deus me disse que Ele nos entregou a cidade de Jericó. É nossa. O Senhor passa as outras direções, como isso seria feito. Causa empolgação no povo, causa alegria no povo, porque você imagina, você está na frente de Jericó e você pensa: o que nós vamos fazer? Vai ser na bala, vai ser na foice, vai ser no soco? Não, Deus está dizendo: eu entreguei para vocês, eu sou com vocês. E talvez Josué tenha dito melhor ainda: o principal dos exércitos do Senhor está indo com a gente. Está indo com a gente. O povo se empolga, o povo se alegra, está todo mundo empolgado. A empolgação, ela domina o povo de Israel, está todo mundo feliz, é nossa, já ganhamos. É como Real Madrid entrar em campo contra um time de 4ª divisão do Brasil. Já sabe que vai ganhar, só não sabe de quanto. Era isso aí que estava acontecendo agora com o povo de Israel. Nós sabemos que é nossa, só vamos ver como é que vai acontecer. Mas já é nossa essa terra, o Senhor prometeu. O Senhor começa a passar as diretrizes. No versículo 3 em diante, Jesus diz: Jesus diz: vocês vão rodear a cidade e vocês vão caminhar em torno dela uma vez por dia. A partir de amanhã, vocês vão lá em Jericó, calado, em silêncio, sem barulho. Verdade, o que a gente vence é no silêncio. Quem fala demais só perde, só erra e só encontra derrota. É no silêncio. No silêncio eles estão dando a volta em Jericó. E quando o povo de Jericó acha que agora vai avançar, volta todo mundo para o acampamento. Eles ficam sem entender nada. A esse povo, Deus abre o mar vermelho para esse povo.
Deus mata Faraó, Deus mata soldados de Faraó, Deus mata todo mundo, Deus mata quem entrar na frente desse povo, esse povo vem cerca e vai embora. Que história é essa? Ficaram sem entender nada. Mas Deus começa a passar as ordens, como isso seria, como isso aconteceria, no silêncio, dá a volta, vocês vão fazer isso por 7 dias. Só que Deus fala para Josué que seriam 7 dias, Deus não fala para o povo que seriam 7 dias, Deus não se comunicou com o povo, Deus se comunicou com Josué. Então Josué ouve de Deus, mas o povo ouve de Josué, e isso vai fazer toda a diferença daqui a pouco. Josué é quem recebe as ordens de Jesus. Ele viu Jesus, ele ouviu Jesus, ouviu a sua voz, mas o povo não. Josué ouviu de Jesus, mas o povo ouviu de Josué. Isso poderia gerar uma incredulidade gigante durante o processo. Porque eu sei o que eu ouvi do Senhor. Você, dependendo do assunto, está ouvindo de mim. Ou talvez você sabe o que você ouviu do Senhor, mas se você me contar, eu não estou ouvindo do Senhor, eu estou ouvindo da tua boca. Isso tem muita diferença. É por isso que muitas pessoas, elas ficam incrédulas no processo que Deus está fazendo na tua vida. Porque você ouviu de Jesus, mas o povo está ouvindo de você. É por isso que você precisa ouvir e escolher a quem você vai ouvir a partir de agora. Se você ouve o povo que não ouviu de Jesus, você para e desiste. Se você ouviu de Jesus, você não pode ouvir o povo. Moisés ouviu o povo e não entrou na terra prometida. Quem você vai escutar? Porque eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Tem 7 voltas para dar. Quem você vai escutar? Israel agora, guiados e liderados por Deus, estão partindo para o projeto divino de conquistar Jericó. O projeto era dar uma volta no primeiro dia, eles estão indo para a primeira volta, e a primeira volta eu chamaria de volta da empolgação. A primeira volta é a volta da empolgação. Vamos lá, a terra é nossa, vamos para cima, Deus nos deu a terra, vamos embora gente, vamos com tudo, Jericó já era, vamos embora, é nós. Está todo mundo empolgado, está todo mundo feliz, é a primeira volta. Vamos lá, gente, é nossa essa terra, já era Jericó, perdeu, playboy. Estamos indo para cima. O povo, lembra? Não ouviu de Jesus, ouviu de Josué. Quando eles estão rodeando a terra, talvez o povo pense, e agora? Estamos passando na frente do portão, o portão está aí, bora arrebentar, bora entrar. Não. Nós vamos dar a volta e voltar para o acampamento. Faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. É igual eu sei que você já fez. Você não vai dizer para mim que não. É igual você indo na loja para ver um tênis quando você era adolescente e você fala, que horas fecha? Aí o vendedor já murcha na hora, fechamos às 9. Então depois eu volto. E você nem ia voltar nada. Você só foi só para ver o tênis que você nem ia comprar. Diz para mim que você não fez isso. Você fez sim, que eu sei que você fez. Faz o vendedor tirar o tênis lá de cima do estoque, e ele acha do teu tamanho, você calça no pé, testa, eu vou voltar depois, eu venho depois, se eu venho depois, é a frase que o vendedor mais tem raiva de ouvir, porque você não vai voltar depois, você não volta. O povo de Israel dá volta em Jericó, e volta para o acampamento, não faz sentido nenhum. Estavam tão empolgados, estavam tão felizes, estavam tão alegres, igualzinho você, quando você deu a primeira volta em Jericó. Igualzinho você quando você achou, é agora. Igualzinho você quando você achou, hoje é o dia. Igualzinho você quando você achou, hoje Deus está abrindo a porta, e não abriu. A primeira volta é a volta da empolgação. Está todo mundo empolgado. Está todo mundo feliz, mas não era naquele dia. Dia seguinte eles acordam de madrugada e vão partir para a próxima volta. Josué sabe os planos de Deus. O povo acha que é plano de Josué, que eles não ouviram o Senhor. Olha o peso que a liderança carrega. A liderança sabe o plano de Deus. O povo tem que acreditar no plano da liderança, completamente diferente.
A segunda volta, eu diria que é a volta da curiosidade. Ontem não foi, mas quem sabe vai ser hoje. Ontem não foi. Talvez Josué tenha um plano aí, uma tática. Ontem não foi, mas hoje vai ser. Vamos embora. Deus deu a terra na mão da gente. Vamos ver se hoje é a hora. Volta da curiosidade. Já não é mais a volta da empolgação, porque eu duvido que no segundo dia o povo estava com a empolgação que estava no primeiro. Não estava. Mas estavam curiosos. Não foi ontem, mas vai ser hoje. É igual a NASA, que vai lançar o foguete hoje e diz que por causa do tempo vai lançar amanhã. E aí aqui no Cabo Canaveral, nós moramos pertinho de Orlando, a gente vê, não foi ontem, mas vai ser hoje. Hoje é. O céu está aberto, não tem nuvem. Talvez o Senhor mandou ontem, mas não sei, por algum motivo mudou de ideia, mas é hoje. Ele falou que a terra está na nossa mão, Ele nos deu essa terra. É hoje. É volta da curiosidade. Quem sabe hoje? Também não foi. Ah, como é frustrante os processos de Deus às vezes. Como é frustrante os processos de Deus às vezes. A gente tem certeza que vai, mas não vai. A gente tem que ter certeza que agora é o dia, que hoje é o momento, e não é. Deus, você acha que Deus vai entregar hoje, abrir a porta hoje, livrar hoje, curar hoje, mas Ele diz, ainda não está na segunda volta. E a gente começa a não entender o que Deus está fazendo. A gente começa a não entender os processos de Deus. Voltaram para o acampamento. E do outro lado, o povo de Jericó fica imaginando eles. Eles ficam olhando o povo passar no portão da cidade deles. Outros soldados lá em cima da muralha, flecha apontada. O povo dá a volta, não entra, não luta, não arrebenta portão, não vai para a guerra e volta para o acampamento. Você imagina o que estava passando na mente do povo de Jericó. O que esses caras estão fazendo? Qual é a deles? Os caras vêm, rodeiam e vão embora. O Deus deles é poderoso, abriu o mar vermelho. Esse povo é frouxo, é medroso. O que está acontecendo com esse povo? Por que eles não invadem? A gente vai logo para a guerra. O que está acontecendo? Voltaram de novo para o acampamento. Dia seguinte, de madrugada, todo mundo levanta. Josué já começa a ter problema para empolgar o povo, tenho certeza. Josué já começa a ter problema para convencer o povo de que esse era o plano, porque o povo já começa a pensar, o que está acontecendo, Josué? Rodeia, volta, rodeia e volta. Nós estamos igual um bobo. Mas eles vão para a volta 3, eu diria que é a volta da obediência. E quantos de nós estamos nessa volta? Não estou entendendo. Não sei o que Deus está fazendo. Não sei por que Deus está fazendo isso. Mas eu vou partir para a próxima volta. Ah, nós passamos por essa volta na Calvary Português. Nós passamos por essa volta da obediência nessa igreja, sem entender, sem saber por quê, sem saber quais são os planos de Deus, sem saber por que Deus está permitindo acontecer o que aconteceu, sem saber por que Deus permitiu divisão, sem saber por que Deus permitiu traição, sem saber por que Deus permitiu maldade, sem saber por que Deus permitiu mentiras, sem saber por que Deus permitiu calúnias, mas a gente está nessa volta e vamos continuar dando volta, porque nós sabemos quem nos chamou e para onde nós estamos indo, nós sabemos que Jericó é nossa. Eu só não estou entendendo por que eu tenho que dar mais uma volta. Terceira volta, eu diria que a volta da obediência, como eu disse, Deus mandou, então vamos fazer. Não estou entendendo por que eu tenho que fazer isso. Não estou entendendo por que eu tenho que passar por essa fase. Não estou entendendo por que eu tenho que passar por isso. Mas se Deus mandou, nós prosseguimos. O povo de Israel foi, deu a volta em Jericó pela terceira vez seguida. O povo de Jericó não está entendendo nada. O povo de Israel também não está entendendo nada. Dá a volta, volta para o acampamento. Não faz sentido. Tem coisas na tua vida que não fazem sentido. Tem coisas que você não entende o motivo e a razão pela qual aconteceram. Tem voltas na tua vida que você não consegue explicar e você nem sabe o que você está fazendo. Você só está indo em obediência. Tem hora que o piloto do avião tem que sair do visual
E ele tem que pegar aquele monstro nos ares e enfiar ele no meio de nuvens sem ver nada e só confiar no aparelho que está dizendo: continue em frente. Continue em frente. Não estou vendo nada, continue em frente. Eu não estou vendo onde eu estou indo, continue em frente. Tem uma cortina branca na minha frente, são as nuvens, continue em frente. Mas se eu bater num prédio, não vai, confia no aparelho, continue em frente. E se tiver uma montanha na minha frente, continua no aparelho. Continua confiando no aparelho, continue em frente. Dá medo de colocar o avião no meio das nuvens. Dá medo de dar a terceira volta. Dá medo de dar a terceira volta. É como jogar o avião, lançar o avião no meio de nuvens. Você não está vendo mais nada. Você não consegue ver, você não consegue sentir. Você está só indo e seguindo os aparelhos do avião. Que, diga-se de passagem, o Espírito Santo de Deus. Tem hora que você não entende o que você está fazendo, ou por que você está fazendo, ou porque você está onde você está, mas Deus está dizendo: continua olhando para o aparelho, continua olhando para os instrumentos. Eu sei guiar avião, e eu sei pousar avião, eu sei pousar em segurança. Só continua voando, continua cercando Jericó. E o povo agora volta para o quarto dia. E eu diria que essa é a volta das dúvidas. A empolgação já foi embora, que a empolgação passa. Eu vou te dizer um negócio: empolgação passa. Tem hora que você tem que lutar para estar empolgado. Tem hora que você tem que lutar para estar animado. A animação não dura para sempre, a empolgação vai passar. O que você precisa saber: qual é a tua Jericó? Para onde teu avião tem que voar? Qual aeroporto você vai pousar? A partir do momento que você sabe qual cidade Deus quer que você conquiste, a partir do momento que você sabe que Jericó agora é tua, a partir do momento que você sabe qual aeroporto Deus está te mandando aterrissar, não importa se está chovendo, se está sol, você confia nos aparelhos e você segue voando. Vamos para a quarta volta. Como eu disse, volta das dúvidas. Por que Deus está fazendo assim? Eu sei que todo mundo aqui já perguntou essa pergunta. Por que Deus está fazendo dessa forma? Será que Deus falou mesmo com Josué? Será que não estamos sendo guiados por um líder caído e cego? Será que Josué ainda ouve a voz de Deus? Não deveríamos parar de obedecer a Josué? Será que não precisamos de um novo líder? A gente está dando quarta volta. A gente dá a volta igual uns bobos e voltamos para o acampamento. A gente sai empolgado, todo feliz, é agora, e a gente volta igual uns bocó para o acampamento. Tem voltas que são voltas de dúvida. Tem voltas que você dá que são voltas de dúvida. Por que que você está dando a volta que você está dando? Por que que você está indo aonde você está indo? Por que que você está fazendo o que você está fazendo? É normal quem obedece à voz do principal dos exércitos do Senhor fazer esse tipo de pergunta, dar esse tipo de volta. Por que que eu estou dando essa volta? Por que que eu estou onde eu estou? Por que que eu tenho que dar a quarta volta? O povo volta para o acampamento. No outro dia de madrugada, Josué está lá de novo, tenho certeza. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza, com muita dificuldade. Vamos embora, povo. Não, Josué, você está brincando com a nossa cara. Quinto dia que a gente vai para essa papagaiada, para essa besteira, essa loucura, insanidade tua. Nós vamos levantar de madrugada para sair, para rodear uma cidade e voltar. Por que a gente não espera o dia que o Senhor vai dar essa cidade nas nossas mãos? Por que a gente não espera o dia que o Senhor vai conquistar a cidade para nós? Para que a gente precisa ficar dando essas voltas, Josué? Vamos ficar aqui. Aqui a gente ora, aqui a gente jejua, aqui a gente faz campanha, aqui a gente dá o nosso jeito, não precisa fazer isso não. Josué anima o povo. Tem hora que o líder tem que animar o povo, tem hora que o povo desanima, o líder anima, tem hora que é difícil mesmo. E o povo diz: para que essa volta? Volta 5, a volta do desânimo. Eu estou cansado. Todo dia a mesma coisa. Eita, como a gente fala isso. Todo dia a mesma coisa. Estou cansado dessa rotina, Senhor. Até quando, Senhor?
Até quando vamos ter que ficar caminhando sem ver nada acontecer? Tem tanta gente nessa volta. Tem tanta gente na volta 5. Até quando, Senhor? A volta do desânimo. Tanta gente assim. Até quando, Senhor? Até quando na igreja vai acontecer isso ou aquilo? Até quando na igreja a gente vai passar por isso e por aquilo? Até quando? Até quando? Até quando? Como a gente pergunta isso para Deus? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Voltas de desânimo. Todo cristão que está para conquistar Jericó passa pela volta do desânimo. Todo. Nós infelizmente tivemos muitos pastores nos anos 70, 80 e antes disso, que eram super-heróis, e eles vendiam imagem de super-herói, como se eles não passassem por todas essas voltas aqui. Todo mundo passa. Tem hora que a gente duvida do chamado, tem hora que a gente duvida da vocação, tem hora que a gente duvida se é para estar agora fazendo o que está fazendo, tem hora que você duvida se era para ter vindo para os Estados Unidos, tem hora que você duvida se Deus está contigo, tem hora que você duvida se Deus está abrindo porta, se Deus está fechando porta, tem hora que você acha que é para voltar, tem hora que você acha que é para ficar. Todo mundo passa por essas voltas. Mas aí vem a volta 6. O povo já está no piloto automático. Tem uns que dizem, bora fazer o que o Josué está mandando, estou cansado de confusão, vamos lá logo, vamos fazer logo esse ritual bobo, esse ritual sem sentido, bora lá, vai, para não ter confusão, vamos embora, vamos para a volta 6, a volta da incredulidade, nada vai acontecer, ontem não aconteceu, anteontem não aconteceu, antes de anteontem não aconteceu, nem no primeiro dia aconteceu, mas bora lá, não vai acontecer nada, eu vou continuar indo na igreja, porque eu sei que o Senhor é o único caminho, mas nada vai mudar, eu vou continuar fazendo as campanhas, mas nada vai mudar. Eu vou continuar adorando a Deus, mas nada vai mudar. Nada vai mudar. Eu vou continuar adorando a Deus, mas desde a época da minha avó que diz que Jesus vai voltar e nunca volta, mas vamos lá na igreja. Eu vou continuar indo na igreja, mas nada muda. Jesus não voltou para minha avó, não voltou para os meus pais, não voltou para mim, não vai voltar para os meus filhos. Nada vai mudar, mas eu vou continuar dando essas voltas, porque eu sei que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, então eu não vou sair desse caminho. Mas nada vai mudar. Nada vai mudar nas minhas finanças, nada vai mudar na minha vida espiritual, nada vai mudar na minha família, nada vai mudar na minha história. Meu pai foi problemático, minha mãe foi problemática, eu sou problemático. E que tal você entender que a volta 7 vai chegar? Tem gente que para na volta 6 e vive em eterna incredulidade. Deus não vai prometer o que cumpriu, falar a verdade, nem sei se foi Ele que prometeu, às vezes foi o profeta que falou em nome de Deus, mas nem era Deus. E a gente começa a achar desculpas para tirar Deus da jogada, que a gente não quer ofender a Deus, mas também para não acreditar nele. Aquele profeta falou da carne, nem era Deus que falou aquilo. Aquele sonho que eu tinha era bobeira, era sonho de menina, era sonho de imaturo na fé. Tem certeza que Deus não estava nesse sonho? Bobeira. E vivemos eternamente na volta 6, volta de incredulidade. Nada vai acontecer. Estamos perdendo o nosso tempo. Essas voltas não fazem sentido. Tenho certeza que Josué está longe de Deus. Deus não está conosco. O povo pensava assim, tenho certeza. Porém, todo mundo que passou pela volta 6 e passou consequentemente pela volta 5, pela volta 4, 3, 2 e 1, se não desistir, vai chegar na volta 7. É inevitável. É matemático. Depois do 1 vem 2, depois do 2 vem 3, depois do 3 vem 4, depois vem 5, vem 6 e depois vem o 7. Naamã mergulhou uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas para o mergulho 7 aconteceu, o 6 precisou acontecer, o 5 precisou acontecer. Também foi alguém que entendeu o valor da perseverança. E deixa eu dizer algo do trono dos céus para você. A perseverança é que leva para a volta 7.
Você vai passar por momentos de empolgação, você vai passar por momentos de curiosidade, você vai passar por momentos de obediência, de dúvida, de desânimo, de incredulidade. Mas se você vencer tudo isso, te garanto que você chega na volta 7. A volta 7 eu diria que é a volta da surpresa. Ai, Deus tem surpresa preparada para o seu povo. Deus tem surpresa preparado para o seu povo, mas é preciso passar pela volta 6, é preciso passar pela volta 5, é preciso passar pela 4, pela 3 e pela 2 e 1. Mas tem volta 7 na tua história, tem volta 7 para a tua família, tem volta 7 para o teu business, tem volta 7 para a tua história, tem volta 7. Mas é só para perseverante, é só para quem não para no caminho, é só para quem vence a volta 1, a volta 2, a volta 3, a 4, a 5, a 6. Quem vencer tudo isso vai ver o sol raiar na volta 7. Volta da surpresa. Na volta 7 a gente começa do jeitinho que estava na volta 6. A volta 7 começa com incredulidade. A volta 7 começa com desânimo. A volta 7 começa com dúvida. A volta 7 começa com obediência. Sim, você precisa de obediência para ir para a volta 7. A volta 7 começa com tudo isso. Mas tem um negócio. A volta 7 não termina da forma que as outras terminaram. A volta 7 é diferente. Glórias a Deus. É volta da surpresa. E é interessante que você perceba que a volta 7, ela sempre vai ser diferente das outras voltas. Porque na volta 7, o Senhor disse para Josué, na 7 vocês vão dar 7 voltas, ao invés de uma só. Fique atento quando as coisas começam a mudar. Elias entendeu isso muito bem. 3 anos e meio de chuva, ele viu uma nuvem. Opa, tem sinal aparecendo. Cadê a chuva? Não tem. Tem uma nuvem só pequenininha, do tamanho da mão de um homem, para uma terra que estava seca 3 anos e meio. Uma nuvem do tamanho da palma de uma mão de homem não vai fazer diferença nenhuma. Não vai matar a sede de Israel, não vai fazer temporal acontecer, não vai fazer diferença nenhuma. Mas para quem conhece o Deus de Israel, quando o Senhor começa a se levantar do trono, ele fala, opa, o dia está começando diferente. Glória a Deus. Mas Elias, uma nuvem só não vai fazer diferença. Não vai fazer para quem está na volta 6, mas para quem está na volta 7, tem surpresa chegando. Glória a Deus. São 7 anos de Calvary Português. E o Senhor tem falado forte no meu ano, porque desde a virada do ano, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, eu vi alguma coisa diferente acontecendo. O ano não é o mesmo. E eu precisaria de muito tempo para te dar argumentos, porque eu estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Eu estou vendo, eu estou sentindo, tem algo diferente. Calvary Português, tem algo diferente no ar. Eu não sei o que é, mas está acontecendo algo diferente nessa igreja. E eu declaro pelo poder que é no nome de Jesus, Calvary Português, nós estamos na volta 7. É tempo de surpresa. Tem algo acontecendo diferente. Deus está trazendo gente que olha para o prédio de fora. Nossa, que prédio legal, gostei. Quero ir lá assistir um culto. Alguém apareceu na igreja e disse, pastor, a gente está vindo aqui fazer uma visita. Eu falei, como é que você conhece a gente? Você conhece alguém na igreja? Não, eu te seguia na internet. Pastor, estamos aqui na igreja hoje, viemos, visitamos, gostamos, é mesmo, que bênção, que bom. Quem que você conhece aqui? Ninguém, passei na frente, entrei. Tem algo acontecendo diferente. Você precisa partir para a volta 7 junto com a gente. Você precisa sair da incredulidade, você precisa sair do desânimo, você precisa sair da dúvida e entender, a volta 7 está acontecendo, e quem não for junto, vai perder o que Deus está fazendo.
Mas, pastor, não tem muita coisa diferente. A volta 7 começa igualzinha às outras. Mas tem um sinal acontecendo aqui, tem um barulho de chuva vindo de lá, tem algo diferente no ar. E quem é de Deus, e quem tem a sensibilidade do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo está sentindo, tem algo diferente acontecendo. Aleluia. A volta 7 é volta da surpresa. Mas é volta da surpresa para quem não ouviu a voz de Deus, como o povo de Israel não ouviu. Quem ouviu foi Josué, lembra o que eu falei? É volta de surpresa para quem não está ouvindo a voz de Deus. É volta de surpresa para quem não teve encontro cara a cara com Ele. Para quem não viu Ele, não ouviu Ele, é volta de surpresa sim. Para quem não é guiado por Deus, mas quem ouviu a voz do Senhor, como Josué ouviu e viu com os seus olhos, para quem é guiado por Deus, a volta 7 é só consequência da obediência. Dá 7 voltas. Dá 7 voltas. Tem momentos da vida da gente onde vai ter que seguir sem apoio nenhum, porque quem ouviu a voz de Deus foi você, não foi o povo. O povo agora está surpreso na volta 7, porque eles não ouviram a voz de Deus. Quem ouviu foi Josué. A volta 7 foi diferente, eu já vou partir para o final. A volta 7 foi diferente. Foi uma volta de conquista, foi uma volta de vitória. E a vitória e a conquista dão sinais de que algo está prestes a acontecer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso não é nada para uma terra seca, mas é o sinal de que vai chover, para quem ouve a voz de Deus. A volta 7 foi diferente por quê? Porque todos os outros dias foram somente uma volta e depois voltava para o acampamento. Na volta 7 foram 7 voltas e ninguém voltou para o acampamento. Vai ter uma hora, irmão, que você não vai voltar mais para a tua velha vida. Vai ter uma hora que você não vai voltar para a rotina. Vai ter uma hora que você não vai voltar para a mesmice. Vai ter uma hora que Deus vai derrubar os muros na tua frente. Vai ter uma hora que Deus vai abrir portões na tua frente. E nunca mais você volta para o acampamento que você estava. A volta 7 foi diferente, porque todas as outras voltas foram em silêncio. Deus falou, fiquem quietos, não falem nada, nem conversem, vocês vão dar a volta caladinho. Mas na volta 7, houve um grito coletivo. Deus falou, na volta 7 vocês vão gritar. Há estações em que Deus manda a gente se calar, observar e obedecer. Mas também há estações e há momentos na nossa vida que Ele manda a gente declarar, reagir e se posicionar. Quem está na volta 7 não pode ficar calado. Quem está na volta 7 precisa ter coragem de começar a declarar a vontade de Deus na sua vida, a palavra de Deus na sua vida. Começa a tomar posição no reino e começa a tomar posição em frente a Jericó, porque sabe, está quase caindo os muros. Os muros estão quase caindo. A volta 7 foi diferente, porque trombetas soaram de uma forma decisiva, diferente das outras voltas. E a volta 7 foi diferente, porque a muralha caiu. Glória a Deus. Você vai chegar na volta 7. Muralhas vão cair diante dos seus olhos. Não vai ser a força do teu braço. Não vai ser a tua capacidade. Não vai ser a tua habilidade. Mas vai ser o principal do exército do Senhor, que vai na tua frente, dizendo, ele venceu o desânimo, ele venceu a incredulidade, ele venceu as dúvidas, ele continuou, está na volta 7, é hora de derrubar muralhas. Muralhas vão cair diante dos teus olhos, se você não desistir. Muralhas vão cair diante da tua família, se você não desistir. O muro vai cair. A promessa de Deus é que nem as portas do inferno resistiriam ao teu ataque. Como eu já disse aqui na igreja, porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa.
Ninguém ataca com porta, ninguém pega uma porta e dá na cabeça do outro. Ninguém ataca com porta, a gente se defende com porta. A palavra de Deus está dizendo que a igreja de Cristo seria tão poderosa, teria uma autoridade tão grande, que ela não iria ser resistida. O inferno iria atacar a igreja e não iria vencer. E nem mesmo as defesas do inferno seriam potentes o suficiente para parar a igreja de Cristo. Se você quiser invadir contra o inferno, Deus já te deu autoridade. Vai contra o inferno, que as portas vão ser arrebentadas. O teu filho está na mão de Satanás, está na mão do inferno, teu filho está em vícios. As portas do inferno não resistirão à igreja de Cristo. A tua família está sendo escravizada por Satanás. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O que falta é a gente ter coragem de dar 7 voltas. A tua empresa não está indo bem, tenha coragem. Dê as 7 voltas, faz a tua parte, se esforça, mas o Senhor está indo com você. O varão de guerra está indo à tua frente. O Deus de Israel, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos está indo à tua frente. Não há porta que vai resistir, não há porta que vai ficar fechada diante do povo de Deus. Mas agora, para finalizar, de verdade, me chama a atenção o Senhor ter dito: vamos invadir Jericó. Já dei chance para eles, porque as 7 voltas, a razão das 7 voltas é essa: chance para o povo de Jericó se arrepender. Deus dá 7 voltas porque Ele ama aqueles que te ofendem. Ele dá 7 voltas porque Ele ama aqueles que te fizeram sofrer. Ele manda você dar 7 voltas porque Ele ama quem te feriu. Ele manda você dar 7 voltas porque Ele ama aqueles que te fizeram chorar. Deus deu 7 voltas de chance para eles. Mas chega uma hora que Deus fala: chega, meu compromisso é com a minha igreja. Meu compromisso é com o meu povo. Meu compromisso é com minha noiva. Não é com Labão, é com Rebeca. Agora chega, agora eu preciso trabalhar. Mas me chama a atenção Deus ter dito: entra, mata todo mundo. É guerra, gente. Guerra é isso. Ou você mata ou você morre. Entra, mata todo mundo. Mas tem um negócio: ninguém toca no muro. Ninguém toca no muro. Ninguém. Deixa o muro comigo. O muro é meu. Por quê? Lembra que eu falei no início que tinha um sinal no muro? Lembra que eu falei no início que tinha uma corda pendurada no muro? O sinal que Raabe deu a Deus, achou que era para o exército, mas ela deu para Deus aquele sinal. Fez Deus dizer: entram e façam estrago, é guerra, mas deixa o muro comigo, tem um sinal lá para mim. Historicamente, pesquisadores encontraram um lugar onde provavelmente era Jericó. E você pode pesquisar isso depois. O muro não caiu por completo. Uma parte do muro ficou de pé. Eu preciso te dizer que parte foi essa. Quem manda sinal para os céus não é derrotado, não é destruído, não é vencido. Quem manda sinal para os céus é poupado. Quem manda sinal para os céus é guardado. Debaixo das suas poderosas asas encontra seguro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Quem manda sinal para os céus é protegido, é guardado. E mesmo que Deus mande um exército contra essa cidade, Deus guarda quem manda o sinal para os céus. Chegou a hora da Calvary Português avançar. Chegou a hora de nós avançarmos. Mas tem gente em Orlando dando sinal para os céus. Tem gente em Orlando dando sinal para Deus. Deus os poupará. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Aleluia. Nós declaramos hoje com um grito de fé: chegou a hora dos muros cair. São 7 anos. Nós passamos por todas essas fases, mas Deus tem falado de uma forma poderosa comigo e com a pastora. Chegou a hora dos muros cair diante dos seus olhos. E como um homem de Deus, não sou melhor do que ninguém, mas alguém que vive buscando ao Senhor e cheio do Espírito Santo, eu declaro: vocês vão ver
os muros caindo. Me cobrem no dia 31 de dezembro desse ano, no culto da virada, me cobrem. Vocês vão ver muros caindo. E no dia 31 de dezembro, nós vamos olhar para trás e dizer, verdadeiramente foi Deus que falou aquilo na tua boca, pastor. Vocês vão ver muros caindo. Quando a sua vida, ou quanto a sua vida, eu estou falando de Calvary português, mas quanto a sua vida, eu não sei em que volta você está. Você talvez nos seus projetos, um projeto específico está na volta 1, eu quero te alertar, vai ter a volta 2, vai ter a volta 3, a 4, a 5, a 6, mas vai ter a 7. Talvez você esteja na volta 3, 4, 5, 6, não sei. Mas eu quero te animar no nome santo de Jesus. Eu posso te dizer, eu já dei todas essas voltas em várias áreas da minha vida. Já vi vários muros de Jericó caindo diante dos meus olhos. E eu posso te afirmar, é certeza que a volta 7 vai acontecer. Você só precisa continuar, obedecer e não desanimar. A volta 7 sempre chega. A volta 7 é uma realidade, mas é consequência da obediência a Deus e persistência. A volta 7 só não vai acontecer na tua vida se você parar. A volta 7 só não vai acontecer na tua vida se Josué sair para rodear Jericó e você dizer, eu vou ficar aqui no acampamento porque eu não acredito. Deus está chamando você de volta para a batalha. Deus está chamando você de volta para o exército. Deus está chamando você de volta para as fileiras. Deus está chamando você de volta para entrar de novo no exército. Você precisa completar suas voltas. Você precisa voltar à batalha. Deus já te deu tempo de descanso. Deus já deixou você no alojamento muito tempo. Deus já deixou você descansar há muito tempo, mas hoje Deus está dizendo, eu quero você de volta para as voltas de Israel. Eu quero você de volta para as voltas da igreja. Eu quero você de volta no exército de Deus. Mas eu não estou desviado. Eu estou na igreja, mas está batalhando. Eu não estou desviado, estou servindo a Deus, mas você está rodeando a cidade ou você parou, desistiu, cansou. Deus está falando para você, chega, já te dei descanso, já te dei tempo de descanso demais, você precisa dar as suas voltas, senão tua volta 7 não vai chegar. Senhor, mas eu estou cansado, tem volta de cansaço. Senhor, eu estou desanimado, tem volta de desânimo. Senhor, mas eu estou, meu Deus, incrédulo, tem volta de incredulidade, mas também tem volta de esperança, tem volta de surpresa na tua vida. Deus está te convidando a dar a volta da surpresa. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas enquanto você não voltar, dá as suas voltas. A volta da surpresa não vai chegar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos.